Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu me chamo Alane Cunha, sou especialista em propriedade industrial, especificamente em marcas e patentes aqui em Portugal. E hoje eu vou trazer para vocês um vídeo simples com palavras não muito complicadas, tá bem? Para explicar mesmo para vocês como fazer um pedido de registro de marca aqui em Portugal. Tem muitos imigrantes vindo para Portugal, muitos brasileiros, inclusive empresários vindo para Portugal, e é importante vocês saberem como é que funciona aqui em Portugal esse registro. Então, vem comigo. Bem, pessoal, registrar marca em Portugal. Como é que será que isso funciona? O que é que será necessário para fazer esse tipo de registro? Quanto custa registrar uma marca em Portugal? Tem diferença de registrar primeiro no Brasil e depois em Portugal? Ai, meu Deus, quantas perguntas, né? Então, vamos por parte. Primeiramente, para o pedido de registro de marca ser realizado, ele deve ser realizado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial em Portugal, tá? Ou seja, cada Estado-membro vai ter um instituto responsável por registrar marcas, tá? Registrar propriedade industrial em si, não só marca especificamente, mas patentes industriais, enfim. E aqui em Portugal é o INPI ou INPI, como alguns também gostam de chamar. Então, é o INPI nacional. E esse pedido de registro, pessoal, ele só serve para dentro de Portugal. Ou seja, o seu pedido de registro, a sua marca, ela vai valer no território nacional, porque você está pedindo apenas nacionalmente aqui em Portugal, tá bem? Então, é importante fazer essa primeira análise se você vai necessitar de um registro apenas aqui no território português ou se você pretende registrar em outros países da União Europeia, talvez aí seja mais benéfico, até em termos monetários, você fazer um pedido de marca da União Europeia, tá certo? Eu tenho vídeos aqui também explicando um pouco sobre o que é essa marca da União Europeia. Não vou me alongar nesse vídeo, porque aqui é realmente o intuito de explicar sobre Portugal, sobre o pedido nacionalmente, tá certo? Mas só para você saber que tem aí essas possibilidades, além de também tem outra que é fazer o pedido internacional pelo Protocolo de Madrid, mas também não vou me alongar muito nisso aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e você também aí vai, enfim, vai passar e não queremos isso, não é mesmo? Então, sendo muito objetivo, primeiro passo, você tem que saber onde é que você vai realizar esse pedido e é no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no INPI, como eu já falei anteriormente. E o que é que você precisa, né, para fazer esse pedido? Bom, sua empresa, na verdade, ou o seu representante, enfim, precisa ser daqui de Portugal para fazer esse pedido. Você precisa, ou você ou seu representante, enfim, precisa ter o que a gente chama de número de contribuinte fiscal, que é o NIF. E tem um detalhe aqui, se você vai pedir como pessoa física ou como pessoa coletiva, que é empresa. Então, é bom ter isso bem em mente. Se você tem uma empresa aqui em Portugal, você provavelmente já sabe que você tem um NIPC, que, em outras palavras, pessoal, é como se fosse... É como não. É o nosso CNPJ da empresa, fazendo aqui uma analogia com o Brasil, tá bem? Para ficar mais fácil também para vocês entenderem, porque muitos empresários brasileiros me assistem, então vamos aproveitar aqui e explicar, fazendo essa comparação para ficar mais simples, tá bem? Então, a sua empresa vai ter esse número da empresa, que é esse código, que é justamente esse NIPC, tá? E a gente também faz esse pedido ou como pessoa coletiva ou como pessoa física, tá bem? Atenção que, dependendo dos serviços que você vai fazer, você só consegue fazer isso se você realmente for uma pessoa coletiva. Então, por isso, é muito importante, pessoal, antes de você entrar com um pedido no instituto, você realmente entender, ou a pessoa, né, o seu procurador, entender o seu negócio. Por quê? Isso vai ser fundamental para saber classificar a sua marca.
em quantas classes vai ser necessário fazer esse pedido. Mas segura essa informação que já eu chego lá, tá certo? Então, documentação, obviamente, depende se você vai fazer com procurador, sem procurador. Se for com procurador, precisa, obviamente, de procuração. Se você for fazer sem procurador, você vai ali colocar todos os dados do requerente sendo o titular, né? Ou seja, sua empresa ou você. Então, você vai preencher ali um formulário com essas informações, tá bem? E agora a gente vai falar sobre a marca em si. Primeiro, é importante que você verifique, ou que você tenha verificado antes de fazer esse pedido, se aquele nome da sua marca está disponível, tá? Ou seja, se já não existe no mesmo segmento de mercado que você vai atuar, já não existe uma marca anteriormente registrada. E aqui eu abro um parêntese, porque nas buscas que você vai realizar aqui em Portugal, você vai perceber que essas buscas elas aparecem com marcas nacionais e marcas da União Europeia. Porque se uma marca da União Europeia tiver o mesmo nome que você pretenda registrar, você não vai conseguir registrar esse nome, tá? Lembrando que no mesmo segmento de mercado, tá certo? É bom fazer aqui essa distinção. Apesar que marca da União Europeia, normalmente as pessoas nunca registram apenas uma classe, registram em várias, mas enfim. Mas tem que analisar tudo isso muito cuidadosamente para você aí não estar perdendo tempo e dinheiro. Se você viu lá na sua busca que existe uma marca da União Europeia que é semelhante ou idêntica à sua, você não vai conseguir registrar com esse nome, tá? Ou seja, vai ter que mudar aí realmente. Eu aconselho sempre ao cliente a alterar aí esse nome, enfim, e pensar realmente em outra marca para o registro ter mais possibilidade de êxito. E aqui um parêntese, possibilidade de êxito, tá, pessoal? Porque as buscas também, elas são feitas, obviamente, com aquilo que já está disponível no banco de dados. Isso não quer dizer que isso já aconteceu, isso é possível acontecer que você faça uma busca hoje e você não faz o registro nesse mesmo dia, ou enfim, você demora para fazer. Quando você for fazer, outra pessoa já entrou com o pedido, mas ainda não foi publicado o pedido dela e ali aparece disponível para você na busca, mas na verdade já tem um pedido anteriormente que ele vai ser analisado e se for concedido, obviamente o seu vai ser indeferido. Então, aqui rapidamente é só alguns cuidados e é por isso que é tão importante, se você não tem segurança de fazer sozinho, que você realmente contrate um profissional que atue nessa área para poder ali te auxiliar da menor forma possível. Continuando, então você ali viu um nome bacana, já imaginou aí sua logo bacana e fez toda a sua identidade visual e tudo bem, tem possibilidade sim de registro. Ok, o que é importante agora é você verificar exatamente o que vai ser o seu negócio, pessoal. E isso é importante para fazer essas classificações que eu tinha falado anteriormente. A gente chama de classificação de NIS. E o que é que acontece? Atualmente existem 45 classes e elas são divididas em produtos e serviços, tá? Claro que você pode oferecer ao mesmo tempo um produto e um serviço, tá certo? E muitas das vezes acontece isso, tá? Você tem que registrar em 2 classes minimamente, por exemplo. Então, muito cuidado com isso. Você precisa realmente verificar quais são esses serviços, porque cada classe ela tem uma classificação geral para cada classe, ou seja, imagina assim, em termos muito rápidos aqui para vocês, falar algumas assim que eu trabalho mais, né? A classe 3, por exemplo, ela fala a respeito de cosméticos. Falando assim bem geralzão, tá, pessoal? Porque você, dentro da classe 3, você especifica vários produtos. Então, assim, é produto para a pele, produto para, enfim, milhares de produtos. Então, por isso que muito cuidado com aquilo também que com sua marca vai fabricar, por exemplo, vai produzir para realmente colocar nas especificações e nos produtos ali corretamente. A mesma coisa é a logística para serviços. Imagina, a gente tem uma classe, quem trabalha com o Instituto Nacional de Propriedade vai rir, é a classe 35. Essa classe, ela é amada e odiada.
Porque ela já entra na parte de serviços, mas pessoal, essa classe 35 ela abarca diversos serviços e diferentes tipos de serviços. Então, é importante realmente você saber qual é aquele serviço ou aqueles serviços, certo? Que você vai especificar para a sua marca, porque se você vê lá só 35, você diz, meu Deus, a minha marca já não pode ser aqui, a minha marca já não entra aqui. E dependendo de caso a caso, você verifica que as especificações dos serviços e até os mercados são completamente distintos, mas fazem parte ali da mesma classificação, que é a classe 35, por exemplo. Então, é muito importante vocês saberem o tipo e quais classes e especificações, obviamente, você vai ali colocar nesse pedido de registro para a sua marca. Outro parênteses aqui importante falar em relação a Portugal. Fazendo uma comparação com o Brasil, porque eu também atuo no Brasil. No Brasil, cada processo, ou seja, cada classe, imagina, você tem uma marca que você precisa registrar em 3 classes diferentes. Cada classe dessa vai ser um processo distinto, ou seja, tem possibilidade do seu processo ser deferido em 2 classes e indeferido no outro, por exemplo. Aqui em Portugal, a gente não tem esse sistema distinto, a gente trabalha com o sistema multiclasses. Detalhe, só voltando um pouquinho, no Brasil, cada classe dessa são pedidos diferentes, ou seja, você paga taxas de início de processo para cada um desses processos, por exemplo. Aqui em Portugal, como é que acontece? Nós temos o sistema multiclasses. Você faz no mesmo pedido, é possível, né? Não é obrigatório, obviamente. Mas, se você vê ali que você vai atuar em outras classes também, você consegue adicionar classes naquele mesmo pedido. Obviamente que você consegue adicionar classes nessa entrega do formulário. Você não vai poder adicionar classe depois que você já fez o pedido, tá? Nessa análise do primeiro pedido, você imagina que você vai fazer, sua classificação é a classe 25 para vestuário, tá? E aí você colocou lá a classe 25. Só que aí você disse, eita, eu também vou comercializar isso. Não vou só ter o produto, não vai ter só lá as minhas etiquetas, né? Não vou só fabricar essas minhas roupas, por exemplo. Eu vou também comercializar, vou ter uma loja que vai comercializar isso e tudo. Então, opa, eu também preciso registrar na 35. Então, você consegue adicionar uma classe nesse pedido, tá? Inicial. E aí você paga uma taxa para poder fazer essa adição dessa outra classe. E já falando em taxa, pegando esse gancho, vamos falar agora de valores, que é o que interessa para todo mundo, certo? Quais são os valores atualmente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial em Portugal, tá? Então, o que é que acontece? Para um pedido, ou seja, você vai pagar uma taxa que inclui uma classe, essa taxa vai ser de 139 euros e alguns cêntimos, acredito que seja 80 cêntimos. Ou seja, vamos fazer arredondando aqui 140 euros para esse pedido que inclui uma classe. Se você quiser adicionar outra classe nesse mesmo pedido, tá bem? Então, essa taxa de adição de outra classe vai ser o valor de 35 euros e um quebrado, ou seja, 36 euros aí arredondando, tá? E dependendo de quantas classes você for adicionando, você vai adicionando a esse valor total da taxa. Então imagina, em vez de ser só uma classe adicionada, você vai adicionar mais outra classe, né? O seu pedido vai ter 3 classes. E aí você adiciona ali o valor que vai ser 140, mais 36 euros, mais 36 euros, tá certo? E assim por diante. Dependendo aí, obviamente, da quantidade de classes que você vai adicionando aí nesse seu pedido, o seu valor vai alterando. O que ainda assim continua sendo benéfico, porque você não paga, por exemplo, 139 euros para uma classe, depois 139 euros para a segunda classe. Não, como é a ideia do Brasil, tá? No Brasil é assim. Aqui você tem um pedido e se você quiser adicionar nesse pedido outras classes, você paga uma taxa adicional para adicionando cada classe, tá certo? É importante também falar isso para vocês. E vamos agora falar rapidamente aqui de prazos, né? Tudo bem, doutora, fiz lá, coloquei o meu pedido, preenchi o formulário,
online, inclusive, tá? Eu aconselho que seja sempre online, porque você tem 50% de descontos nas taxas, porque você pode também fazer por correios. Então, né, para não gastar papel, vamos aí ser conscientes, fazer tudo online, que também, inclusive, é mais prático, mais rápido. Por isso eu tô falando essa taxa, inclusive, 140 euros, tá, pessoal? Atenção, é para o período online, tá? O presencial, o físico, né, que a gente chama, ele, se eu não me engano, já vai para 200 e pouco, ou seja, é bem mais carinho, tá certo? Então, vamos aqui também ser conscientes, né, e economizar também nesse sentido. Você passou ali todo o passo a passo, você fez lá, colocou as especificações as classes para sua marca, passou aí para a etapa de colocar os últimos ou algumas observações que você quiser, anexar os documentos que você tiver da empresa ou a procuração, se for para o procurador, por exemplo, e chegou ali a hora, obviamente, de pagar a taxa. Atenção que aqui em Portugal, quando você finalizar todo o passo a passo, são 5 passos, tá, pessoal? Basicamente, quando você chegar no 5º passo, eles vão gerar o próprio instituto. Atenção a essa informação, pessoal, por favor. Porque o próprio instituto, ele gera o multibanco, que a gente chama, com referência e entidade e o valor total da taxa para você fazer o pagamento. O instituto, ele não vai mandar boleto para você pagar, não vai mandar carta, não vai mandar e-mail, não vai mandar nada disso. Então, se você recebe ou recebeu isso, não é o oficial do instituto, tá? Ele é gerado pelo sistema. E aí, por exemplo, se você fez através de procurador, o procurador, obviamente, ele tem um cadastro no instituto, basicamente, ele coloca o e-mail e ele recebe o formulário que ele fez pelo INPE, ele recebe o oficial no e-mail dele, tá? No e-mail cadastrado. Mas sem isso, se você não colocou e-mail, você mesmo quando finalizou a 5ª etapa, o próprio instituto, ele gera um PDF quando você termina, quando você envia. Então, é muito automático. Então, você fez tudo certinho, colocou tudo direitinho, submeteu ali o pedido, ele vai aí para a etapa de você fazer a realização do pagamento. E aí, ele dá, obviamente, a entidade e referência para você fazer o pagamento. Quem já está aqui em Portugal entende isso, ou seja, quando vamos fazer um pagamento multibanco aqui, precisamos de uma referência, que são os números de referência, e o número da entidade vai estar lá, com o valor total, e você faz esse pagamento, enfim, em caixa mesmo, né, no multibanco, ou você pode fazer mesmo online pelo seu banco, enfim, o que você for fazer. Porém, atenção a isso, você não recebe boleto para fazer pagamento, tá certo? Isso são golpes e isso tá cada vez mais comum, não só no Brasil, mas aqui em Portugal e na União Europeia em si como um todo. Então, muitas empresas aí ficam enviando também boletos, enfim, então é bom fazer esse alerta já aqui, já agora. Pronto. Vocês fizeram lá, submeteram um pedido, realizaram o pagamento no prazo que eles dão, tá? Eles dão um prazo de até 5 dias úteis para fazer o pagamento. E agora, o que é que acontece? Entra na fase processual, ou seja, primeiro vai existir uma publicação daquele seu pedido, que não acontece imediatamente quando você faz a submissão, tá certo? Ou seja, pode demorar aí alguns dias para realmente o Instituto ele publicar o seu pedido. E por que ele vai fazer essa publicação? Para que seja possível terceiros, empresas terceiras, pessoas terceiras, enfim, verifiquem aquela publicação e possam, se for o caso, se opor àquele seu pedido, que a gente chama de abre-se prazo de 2 meses para possíveis oposições àquele seu pedido de registro. Então, abriu esse prazo de 2 meses, tá certo? Para possíveis pessoas ou empresas se oporem àquele seu pedido. Depois disso, o que acontece? Não houve oposição, por exemplo, ele entra para análise de mérito em si do Instituto, ou seja, o Instituto ele vai verificar ali se aquele seu pedido, se aquela sua marca, aquele seu sinal, ele realmente é distintivo o suficiente para ter o registro, tá bem? Então, vai ser análise mesmo pelo Instituto, tá? E isso também pode demorar, tá certo? Até 2 meses. Então, o que acontece? Se você não tiver nenhum incidente processual, ou seja, não houve oposição, não houve exigência,
e o seu processo ali tramitou bem direitinho, chegou na fase de estudo, o INPE, ok, tudo bem, verificou e deu o parecer de deferimento, a sua marca aí, esse tempo aí para o registro é basicamente de 4 a 6 meses, tá? Normalmente são 4 meses, tá, pessoal? Quando a marca aí ela não tem nenhum problema e passa aí o processo todo, sua marca aí ela vai ser deferida em 4 meses e aí você tem um prazo de até 6 meses para fazer o pagamento para a taxa de concessão da marca. Por quê? Quando a sua marca ela é deferida, o INPE fez assim, olha, ok, tá, fiz o despacho aqui, a sua marca ela pode ser sim concedida, mas ela foi deferida. Eu defiro do provimento aí ao seu pedido de registro, tá? Mas ela ainda não está concedida. Ela só vai ser concedida após o pagamento da taxa, que é de €11,80 atualmente, tá? E depois desse pagamento é que aí sua marca realmente vai estar concedida perante o Instituto e vai ter aí uma duração de 10 anos, podendo inclusive ser renovada a cada 10 anos. E quando sua marca, obviamente, for concedida, você, se tiver uma concorrência desleal, uma violação de marca, você pode sim ir atrás dos seus direitos, porque você vai ter o seu registro da marca em conformidade, tá bem? Então, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essa logística de como é registrar uma marca aqui em Portugal. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários, ou inclusive vocês podem também entrar em contato conosco através do nosso site, marcar uma reunião de consultoria, para quem sabe aí que eu faça um registro da sua marca aqui em Portugal. Foi um prazer falar com vocês mais uma vez e até o próximo vídeo.